A grande maioria de vocês, quando vem me falar sobre gestos, vem quase como uma reclamação, né? A criança se comunicar através dos gestos. Mas hoje eu vou falar aqui para vocês como eles também são importantes, né? Qual a importância desse gesto para o desenvolvimento da fala. Então, fiquem ligados aí, prestem bem atenção. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, muitas de vocês aqui falam comigo, me mandam direct, ou mesmo aqui quando eu estou fazendo as lives, falando sobre isso. Lua, meu filho não fala, ele só aponta, ele se comunica com gestos, ele me leva até o que ele quer e, né, sempre referenciando o gestual em relação à comunicação do seu filho. E quando vocês vêm me falar, em geral, vocês vêm me falar isso com pesar, né, com preocupação, de como se comunicação gestual fosse apenas algo ruim. E, na verdade, não é. Ele também tem a sua importância. Então, hoje aqui, eu vou falar para vocês sobre a importância dos gestos para chegar lá no que a gente espera, né? Que é o desenvolvimento da fala. O desenvolvimento da fala, gente, ele é um processo. Ninguém nasce falando. A gente utiliza outras formas de se comunicar. Os gestos, ele é um degrau para chegar lá no desenvolvimento da fala. Então, obrigatoriamente, todas as crianças e todos nós adultos agora passamos pela comunicação gestual. Ele faz parte do desenvolvimento da comunicação, da forma com que a criança se comunica. Porque, vamos lá, a gente se comunica desde bebê e não necessariamente através da fala. Por exemplo, um bebê muito pequeno, ele se comunica como? Ele se comunica através do choro. O bebezinho ali recém-nascido, ele chorou, ele está comunicando algo, ou que ele está com fome, ou que ele está com dor, ou que ele está com algum desconforto. Enfim, o bebê pequeno, ele usa o choro para se comunicar. Conforme essa criança vai crescendo um pouco mais, esse bebê que antes só se comunicava praticamente através do choro, ele passa a se comunicar através do olhar. Você percebe o bebezinho ali olhando para as coisas que ele quer, para as coisas que ele tem interesse. A partir do momento que essa criança começa a engatinhar, ela passa, através do engatinhar, a alcançar o que quer, mesmo ainda nessa fase não conseguindo falar. Aí, provavelmente, a criança começa a engatinhar por volta dos 7 meses, 8 meses, ainda está no balbucio. Mas ela busca o que ela quer. Após isso, começa a comunicação, de fato gestual, próximo ali do período em que a criança consegue caminhar. E também próximo do período em que surgem as primeiras palavrinhas. A criança vai usar o apontar para facilitar a comunicação com a pessoa que ela está. Então, o gesto dá suporte para essa fala. A fala é um processo, né, uma habilidade que ela é desenvolvida e ela vai se aprimorando conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo. Se ali por volta de 1 ano de idade a gente espera que a criança esteja falando as primeiras palavrinhas e essas palavrinhas são poucas, ela ainda vai precisar do suporte do gesto para se fazer entender. Porque ela ainda não tem maturidade neurológica para conseguir falar todas as palavras. Então, a comunicação gestual vem para dar esse suporte e, por isso, ela é muito, muito importante para desenvolver fala, para fazer com que a criança se sinta compreendida no ambiente que ela está. E mesmo aí as crianças que estão com atraso de fala, né, que já estão aí com 2, com 3 anos e que ainda não falam, mas elas se comunicam através do gesto, isso dá um suporte para que você estabeleça um mínimo de comunicação com seu filho. Quando a criança se comunica de alguma forma, mesmo que seja através dos gestos, ela está demonstrando para você intenção comunicativa, a intenção, a vontade, o desejo de comunicar algo para você. E isso é importantíssimo para que a gente
desenvolva a fala. Eu só vou desenvolver fala se eu tiver a intenção de me comunicar, se eu tiver a intenção de interagir, se eu tiver a intenção de socializar. Se eu nem tenho essa intenção, dificilmente eu vou ter um bom desenvolvimento de fala, porque eu preciso desse desejo de me comunicar com alguém. E os gestos, quando a criança se comunica... Desculpa. Quando a criança se comunica através dos gestos, ela está demonstrando esse desejo, ela está demonstrando que ela entende sobre comunicação, que ela entende que para ela ter os desejos dela realizados, ela tem que se fazer entender de alguma forma, mesmo que seja através do gestual. Então, gestos também é muito importante e tem que ser valorizado no desenvolvimento da fala. Vale lembrar também, gente, que a gente leva em consideração o fato da criança, por exemplo, pegar você pela mão, ir até o que quer e ficar olhando para aquilo que quer. Isso a gente leva em consideração. Mas o que a gente espera de comunicação gestual é aquela comunicação gestual direcionada, ou seja, apontando exatamente para aquilo que a criança deseja. Quando a criança não faz esse movimento, muito mais difícil dessa comunicação, da compreensão dessa comunicação gestual que ela está fazendo, para você entender. E aí vem, né, aquela questão de você se sentir angustiado, não entender o que o seu filho quer, porque é muito mais difícil, né, ela lhe levar lá e só olhar. Agora, quando ela aponta, ela direciona. E toda criança tem que apontar. Ah, Lua, o meu filho não aponta. Então, mulher, tá esperando o que para ensinar para ele? Tem que ensinar a apontar. Às vezes você tá lá fazendo, né? Você faz mesmo, né? Você já tem uma comunicação efetiva. Mas você, quando tá lá, ó, é isso aqui que você quer, esse pacote verde que você quer, você, mamãe, aponta também, para ver se a criança imita. Se ela não estiver imitando, pegue lá o dedinho dela, feche a mãozinha, feche, pega o dedinho ali, o pacote verde, para que ela aprenda a apontar, para que ela desenvolva. Criança que não consegue apontar, mesmo você estimulando, isso é um alerta importante. E aí, se mesmo estimulando não melhora a comunicação, não desenvolve fala, você precisa levar para uma avaliação com o neuropediatra para ver o que está acontecendo. Mas se o seu filho não aponta e você ainda nem tentou ensinar para ele a apontar, como é que você quer que ele aprenda? Né? A Daí, que dica top. Essa dica é muito boa mesmo. E assim, quando você ouve, parece que é óbvio, né? Gente, por que eu nunca ensinei meu filho a apontar? Não é óbvio que eu tenho que ensinar meu filho a apontar? Pois é óbvio. Mas às vezes o óbvio precisa sempre ser dito. Então, mamães aí que os filhos não estão apontando, ensinem eles a apontar, faz parte do desenvolvimento, eles precisam aprender a fazer isso para facilitar a comunicação. Como eu disse para vocês, o gesto, ele é uma base, ele dá um suporte para o desenvolvimento tanto da comunicação quanto o desenvolvimento da fala. A criança, quando se comunica através dos gestos, isso é importante para o desenvolvimento dela, porque a criança, ao se comunicar através dos gestos, ela consegue estabelecer maiores vínculos afetivos, porque ela consegue estabelecer um nível de comunicação com qualquer pessoa, mesmo que ela ainda não consiga falar. Então, ali, né, durante a brincadeira, ela aponta, ela mostra para você o que quer, e isso faz com que ela interaja, com que ela socialize através da comunicação gestual. E quando a criança lá, a gente vai desenvolvendo fala, a gente vai aumentando, começa com poucas palavrinhas, essas palavrinhas vão aumentando, o repertório aumenta, aí vem frase, mas isso, né, é progressivo. Então, por um tempo, mesmo que a criança ali no início, por volta de um ano, comece a falar as primeiras palavrinhas, o que vai fazer a criança ser mais compreendida é justamente ela utilizar os gestos para dar suporte para essas poucas palavras que ela consegue fazer. Então, obrigatoriamente,
vai ter que fazer gestos dar suporte. A gente mesmo aqui, olha, eu que falo, né, desenvolvi fala, tô falando super bem aqui com vocês, eu utilizo expressão, eu utilizo gestos, eu aponto aqui para vocês verem, eu tô gesticulando. Então, gestos sempre vão dar suporte para o que a gente quer comunicar através da fala. Então, quando a criança aí, ela está se comunicando através dos gestos, isso favorece que ela crie vínculos afetivos e sociais com outras crianças, com outras pessoas, com quem ela estiver interagindo. E isso é fantástico que aconteça, né? Porque o que a gente quer, ontem mesmo na live perguntei, o que vocês queriam quando vocês pensam assim, eu quero que meu filho fale. Eu perguntei, mas vocês querem que ele fale por quê? Quase 100% foi para se comunicar. Então, quando ele está aí utilizando o gesto para se comunicar, isso tem que ser valorizado, porque demonstra intenção comunicativa, desejo de se comunicar com alguém. Além disso, a criança que utiliza aí os gestos, né, para dar suporte nessa comunicação dela, para se fazer entender, isso gera menos frustração, tanto para ela quanto para você. Porque através dos gestos, né, por ela se comunicar dessa forma, você consegue entender muita coisa do que ela quer comunicar. E isso faz com que ela acabe se sentindo mais motivada a fazer essas tentativas de comunicação e isso prepara ela para o próximo passo, que é justamente falar e falando mais. Agora aqui vale uma ressalva. Se seu filho, esse gesto só vai preparar o seu filho para desenvolver fala se você estiver estimulando ele adequadamente. Porque os gestos, por fazer parte do desenvolvimento, ele de forma alguma é para impedir ou para ser um empecilho na hora da criança desenvolver fala. Não é para ser. Mas depende da atitude que você, adulto, tem quando o seu filho está aí fazendo essa comunicação gestual, apontando. Se cada vez que o seu filho aponta, por exemplo, e você vai lá, pega o objeto, diz o nome do objeto, explica para que serve, contextualiza bem, né, para que serve, como funciona, você está aumentando o nível de compreensão do seu filho e fazendo ele entender como utilizar aquela palavra, como utilizar o nome daquele objeto. Assim, você está estimulando ele a usar gestos como suporte e usar a fala, bem, estimulando ele a falar aquela palavra. Agora, se seu filho está aí nos gestos, né, que é excelente, fantástico, mas ele apontou, eu entendi, você pega e entrega tudo para ele automaticamente, nem fala sobre o que é, não contextualiza, não dá explicação. Ele apontou, você entendeu, você entregou. Ele aponta, você pega, entrega e foi. E isso tá dessa forma aí na sua casa, você está estimulando o seu filho a entender que só se comunicar através dos gestos é o suficiente. Então ele não vai desenvolver fala. E é por isso que a grande maioria de vocês vem me reclamar que meu filho só aponta, mas ele não fala. O meu filho me leva até o que quer, mas ele não fala. Porque o que vocês estão fazendo após ele se comunicar através dos gestos é que não está sendo efetivo para que ele desenvolva a fala, que não está sendo o estímulo correto e direcionado para que ele entenda que é legal, que é ótimo que ele fez o gesto, mas que ele precisa dar um passo, né, subir um degrau a mais, que é falar também o nome daquele objeto. Muitas casas acontece isso, né? Na nossa correria do dia a dia, na nossa impaciência mesmo, e até seguindo a própria, não é nem impaciência da criança, é que o nível de tolerância dela é baixo mesmo, das crianças pequenininhas. Então você acaba pegando, entregando, pouco fala, pouco estimula ali na hora do que ela está apontando. E aí você acaba perdendo um excelente momento de estímulo da fala. A gente precisa utilizar esse gesto para favorecer esse desenvolvimento. A gente precisa parar um pouco, a gente precisa conversar um pouco sobre aquilo que a criança apontou, a gente precisa
estimular ela para que ela entenda, para que ela compreenda melhor que cada coisa tem um nome diferente, que cada coisa funciona de uma forma diferente, que serve para uma coisa diferente. Quanto mais eu aumento o nível de compreensão do meu filho, mais ele entende como é que se utiliza palavras ao falar. Mais ele se sente motivado também quando eu pego esse espaço, quando eu pego esse momento que ele já demonstrou interesse para mim sobre aquela coisa e eu pego esse momento para conversar com ele sobre aquilo, mesmo que ele ainda não me responda, mas que eu fale com ele sobre aquilo. É assim que a gente utiliza o gesto para desenvolver fala. Quando você aprende a utilizar isso a seu favor, o seu filho desenvolve. E é por isso que gestos é fantástico. Quando vocês me dizem, ótimo que esteja, eu sempre respondo para vocês assim, ótimo que esteja se comunicando através dos gestos. Mas agora a gente precisa dar mais um passo, porque gesto faz parte do desenvolvimento da fala, sim, mas ele tem que ser superado. Como é que ele vai ser superado? Conforme essa criança vai desenvolvendo mais fala, esse gesto... Pausou aqui no Instagram, voltei. Esse gesto, ele tem que ser superado. Ao tempo que a criança vai desenvolvendo mais palavras, né, aumentando o repertório dela, esse gesto de apontar tanto assim, começa a diminuir, fica realmente só para dar suporte. Ah, não entendi. Aí ele vai falar aquele ali e aponta para dar suporte para aquilo que ele está falando. Então, o gesto sempre vai acompanhar a fala, mas a fala tem que se sobressair aos gestos, principalmente quando a criança entra na fase de aumentar repertório, ali por volta de 1 ano e 6 meses, que ela entra numa fase de esponjinha de aumentar bastante o número de palavras. É o momento em que a gente espera que esses gestos, não que ele, né, Lua, sumiu. Não vai sumir. Ele ainda vai estar muito presente. Mas você vai ver que a fala vai estar mais presente do que os gestos, como era só no A Dai tá falando que já viu muitos relatos das mamães adorarem a super independência da criança, quando ela vai lá e pega tudo o que quer. Nem sempre isso é bom também, né, Lua? Então, isso aqui, essa independência da criança que aponta, é algo que está muito ligado, né? Coloca aqui assim, não, mas meu filho nem me pede nada, né? Aponta, ele vai lá e busca, ele é muito independente. A gente precisa, sim, criar, estimular a autonomia nas crianças, dentro daquilo que ela já tem capacidade de fazer sozinho. É importante para o desenvolvimento dela. Porém, a criança, quando ela tem necessidade de me solicitar coisas, é nesse momento em que ela aprende a desenvolver fala. Se meu filho tem uma autonomia do nível em que ele não precisa me pedir nada, que tá tudo na altura da mão, que tá ali, fica tudo na altura, ele pega o que não tá na altura da mão, ele se pendura para pegar, ele não me pede nada. Como é que eu vou desenvolver a fala dele se ele não fala, se ele nem tem a intenção comunicativa, né? Aquilo que eu falei para vocês antes. Se ele não tem a intenção de comunicar algo a mim. Ele precisa dessa intenção, ele precisa ter este desejo de me comunicar algo, a necessidade de me comunicar algo para desenvolver fala. Então aí, mamães, cuidado nessa independência, nessa autonomia que essa criança tem, de ela ter tudo sem ter que lhe solicitar nada. Tudo é questão de equilíbrio. Não estou dizendo para você agora pegar as coisas, deixar tudo pendurado em cima para essa criança ter que lhe puxar a barra da saia e ficar lhe pedindo. Não, mas equilíbrio, né? Vamos alternando as coisas. Tem muitas coisas que a criança precisa solicitar para você, para que ela consiga desenvolver fala. E também para que ela consiga, né, desenvolver gesto, porque se essa criança que tem tudo na mão dela, nem o gesto ela vai fazer, nem esse apontar ela vai fazer, porque ela já pegou, ela não tem a necessidade. A gente vai desenvolvendo e apresentando coisas no nosso desenvolvimento de acordo com a necessidade, né, de acordo com o desafio que nos é proposto. Por exemplo, o fato de você ter sentado, você sentou porque você precisava iniciar a introdução alimentar, e aí você sentou para ter controle de cervical e ter força para engolir. Você engatinhou porque precisava melhorar esse apoio
para poder então conseguir ter o equilíbrio de levantar e caminhar. Todo mundo precisa caminhar, andar para pegar as coisas, ter essa independência. E a mesma coisa na fala. Conforme eu tenho necessidade de pedir, eu quero as coisas, eu quero me comunicar, eu desenvolvo a fala. Se eu não tenho necessidade alguma disso, se tudo que eu quero eu pego, se tudo que é do meu desejo está na minha mão, eu não tenho por que pedir nada para ninguém, eu não tenho por que falar nada com ninguém. E aí, no início do desenvolvimento da fala, mamães, as crianças, elas desenvolvem fala muito na solicitação. Seja solicitando você, mamãe, 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 papá, 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 chamando mãe, chamando pai, água, 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 pedindo água, nanana, né, banana, brinquedo, beca, como a Alice chamava as bonecas dela quando ela era pequenininha, era tudo beca. É através do pedido. Quero algo, eu vou pedir pro adulto que está perto de mim. Agora, se não tenho que pedir, não vou desenvolver fala. E aí, gente, os gestos, então, ele vai estar aqui dando suporte para o desenvolvimento da fala. Ele vai ter um degrau abaixo do desenvolvimento da fala. Se você for pensar aí o desenvolvimento da comunicação sendo uma escada, por exemplo, degraus que a criança tem que subir, então vamos lá. Inicialmente o bebê ali pequeno se comunica através do choro. É o primeiro degrau que ele está aqui. Depois ele cresce um pouquinho, né? Evolui um pouco mais na maturidade neurológica, ele vai para o outro degrau, que é o olhar. Ele começa a ter olhar direcionado para as coisas. Depois, ele passa para o outro degrau, que é o pegar. Pegar as coisas. A criança faz esse movimento de pegar as coisas. Depois, ele sobe mais um degrau, que é o apontar, que é a comunicação gestual. E o último degrau aqui é a fala. E aí, lembrando vocês que então gestos são muito importantes porque eles dão suporte para que a gente desenvolva a fala, para que essa criança consiga estabelecer uma comunicação de forma efetiva em que você consiga entender e que isso então diminua a frustração dela de não se sentir compreendido, porque poucas coisas são tão ruins quanto a criança não se sentir compreendida na hora que ela está tentando comunicar algo. Isso gera frustração, isso faz com que ela tente cada vez menos falar. Mas aí, como eu disse, gestos é importante, super importante, mas eles dão um suporte, eles dão apoio. Ele precisa ser superado, evoluir para a fala. E isso só vai acontecer se você estimular corretamente o seu filho nesse momento, utilizar, conforme eu disse para vocês, aquilo que você aquilo que a criança está claramente mostrando para você que tem interesse, ao apontar, ao levar você até lá e falando sobre aquilo, para que então isso dê base para que ela consiga falar e aumente o repertório. É nesse momento que a criança está mostrando interesse aí através da comunicação gestual, em que você consegue ir aumentando o repertório dela de palavras ao explicar para que cada coisa serve, como funciona, o nome de cada coisa dentro da conversa, e assim a criança se motiva mais a falar. Então, de novo, aqui a dica importante que eu dei aqui nessa live para você, que se seu filho não faz esse movimento de gesto com o dedinho de apontar para o que quer, você precisa ensinar ele a fazer essa comunicação direcionada, que é o apontar. Fecha a mãozinha dele, estica o dedinho, lá, aquele, a boneca, a bola, o tambor. Ensine ele a apontar. E se ainda assim ele não seguir direcionando, avaliação com o neuropediatra, porque isso é um alerta importante, porque apontar faz parte do desenvolvimento, está dentro do desenvolvimento gestual aí que a gente precisa
para que haja também um bom desenvolvimento da fala. Então, mamães aí em que os filhos aqui só apontam, né, que estão aí na comunicação gestual, valorizem isso, porque faz parte do desenvolvimento da comunicação como um todo. Ao apontar, a criança está mostrando que tem intenção comunicativa, ela tem o desejo de se comunicar com você e ela está pronta para desenvolver fala. Você precisa estimular ela para que isto aconteça. Ela precisa superar essa comunicação só com gestos também, né? A gente quer que venha a fala. É importante? É importante. Mas ela precisa ser estimulada para que a fala venha e que o gesto fique só como suporte daquilo que é dito. Entendido, mamães?